Queridos irmãos, paz e graça a todos. Fico feliz de estar mais uma vez com vocês aqui no quadro Quem Pergunta Quer Saber, né? E já agradecendo aos irmãos mais uma vez que nos assiste da África, ali de Luanda, Angola, né? A nossa irmã Emerlinda, né? Adventista do sétimo dia ali em Luanda. Agradecemos também aqui no Brasil, né, pessoas que a gente tem contato assim também via WhatsApp e YouTube, que está sempre assim compartilhando conosco. A pergunta da nossa irmã, né, abençoada de hoje, fica em Apocalipse 12:17. Ela nos pergunta: irmão, o meu líder da minha religião disse que Apocalipse 12:17 se trata deles. Fico muito feliz, irmã, com a sua pergunta. É muito coerente, mas devo afirmar. As escrituras em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20, diz que de hipótese nenhuma as escrituras pode ser de particular interpretação. Por isso ele nos dá um princípio para a sua leitura. A gente vai para o livro de Isaías, anotem, 28, versículo 10. Nos deixa bem claro que é preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Então, para se ter uma resposta plausível, não pode ter, primeiro, a interpretação particular, eu acho, ou entendi assim, e vamos para a esfera de fazer uma garimpagem nas escrituras, porque ela é seu auto-intérprete. A gente volta agora para Isaías capítulo 8, versículo 19 e 20. Ele nos orienta que jamais a gente tem que perguntar a terceiros. Um povo tem que consultar o seu Deus. Aí ele, no verso 20, ele nos dá a fórmula a partir da lei e ao testemunho. Então, se a lei ela foi abolida por alguns irmãos, infelizmente vai chegar lá na Brit Hadashah, no Novo Testamento, não vai entender nada, porque precisa ir para a lei, né, de Deus para verificar se de fato aqueles ensinos que falam lá na frente não é ensinos de homens, fake nas compilações das Escrituras Sagradas. Quem crê que de hipótese nenhuma as Escrituras ela pode ser interpretada por homens, mas sim investigada e comprovada, aí agora vai entender o que eu vou falar aqui nessa manhã. O Criador, de hipótese nenhuma, ele muda as suas escolhas e suas opiniões. Paulo fala bem claramente, Romanos 11, verso 29, que a vocação e os dons de Deus são irrevogáveis. Irrevogáveis, ele não muda. Por isso que ele diz ali em Malaquias, para os levitas, né, que ele não muda. Então, o Eterno ele não tem sombra de variações. Ele diz que não é homem para que mintas. Então, meus queridos irmãos, voltamos em Bereshit, Gênesis 12, versículo 1, 2 e 3. Ele pede a Abraão que saia da sua terra, da sua parentela, cunhe uma nação, e por meio dessa nação as outras famílias da terra seriam abençoadas. Essa nação são os hebreus, né, que se originam ali, né, no deserto, né, no berço da humanidade, que já sai ali com Abraão, que era idólatra, né, e ouviu a palavra de Hashem, guardou a sua lei, Bereshit, Gênesis 26:5, e aí foi imputado como fé. Fé não é um estado, fé é ação. Por isso que Tiago fala lá, fé e obras, né? Porque se você não pratica, a sua fé ela é morta. Então, em Jeremias capítulo 31, a partir do verso 35, ele fala das leis da natureza que não podem falhar, e ele fala, se ele falharem essas leis diante dele, ele certamente rejeita a nação de Israel para sempre. E ele fala, se alguém puder medir o céu lá de cima e os fundamentos da terra, ele rejeita a nação de Israel, porquanto a linhagem, porque linhagem
realmente de um povo, né? Não misture etnia com raça, né? Então, a linhagem de Israel, ela realmente não pode ser rejeitada. E eles foram convocados para isso. Você vê que ali em Lucas, capítulo 2, a partir do verso 25, Simeão, movido pelo Espírito, por Deus, ele é levado ao templo e ele encontra Miriam e Yosef com o menino Yeshua nos braços, e ele toma ele e eleva aos céus e fala que ele já contemplou a salvação, né? Que ele veio para ser luz para os gentios e glória para o povo Israel. Romanos capítulo 9, a partir do verso 1, Paulo, Shaul, ele faz uma menção extremamente importante. Ele deseja até ser afastado de Yeshua, ser condenado, mas para que os irmãos, os compatriotas deles, se salvem. Então você vê que em Romanos 3, Paulo deixa bem claro que alguns foram infiéis, porque em Mateus capítulo 21, grandes multidões os saudaram. E quem pregou o evangelho para a gente, meus queridos irmãos, foram os judeus. Salmo 147, verso 19, diz que ninguém sabe nada sobre as Escrituras. Salmo 147, 19 e 20. As outras nações a desconhecem. Então, eles são os guardiões da Torá, né? Foram perseguidos, espalhados entre as nações. Quando a gente vê as Escrituras, deixa bem claro, né? Isaías 5, verso 7, diz que Israel é a vinha dele e que ele ali plantou uma terra seca. Então isso é maravilhoso. Ele cita Israel como a sua noiva, a sua mulher. Oséias capítulo 1, 2 e 3, né? Ele faz aquela menção ali, pede que Oséias case com uma prostituta, uma mulher, e ele, um homem íntegro, representado por Oséias. A traição do povo ali que foi para Samaria atrás de Jeroboão. 1 Reis, né? Capítulo 11, mas permitido assim também por ele para a correção daquele povo, para que ele se arrependesse. Então, a gente observa Apocalipse 12, 17, querida irmã, queridos irmãos que nos assistem. Ali se trata do povo de Israel, porque o próprio Eterno já tinha profetizado que iria espalhar a ele entre as nações, e eles seriam objeto de zombaria para todos os povos. O que acontece? Mateus 24 tem uma profecia da cidade santa, né? E a destruição do templo, porque Daniel já tinha tido essa visão, né? Que iria ser destruída a cidade. Então o Messias veio em Israel para que se cumprisse essa profecia, né? Que o ungido seria morto. Então Lucas 19:44, eles seriam destruídos, porque não conheceste o tempo da visitação. Então, uma parte de Israel está entorpecida, conforme Romanos 11, outras foram infiéis e outros aceitaram o Messias, como em todo o tempo. Então, eles foram espalhados entre as nações, né? E ali são perseguidos, porque guardam os mandamentos de Deus. Então, nós temos acesso ao Shabat e as coisas vindouras por meio dos Yahudins. Então, essa nação, ela é realmente tentada o tempo todo, né, a ser colocada, substituída por outro. E não há substituição, porque os dons e a vocação dele do Eterno é irrevogável. Apocalipse 17 não fala de religião nenhuma, a não ser dos próprios judeus que foram espalhados entre as nações. Em Zacarias tem uma profecia abençoada que nos deixa bem claro que mataram o seu pastor e dispersaram as suas ovelhas. Então Yeshua ali é morto, e os discípulos logo em seguida são ali mortos, né? E o restante que confia nele e que guarda os seus mandamentos são espalhados pelas nações. 8 milhões de judeus mortos, né? Pelo nazismo. A gente vê isso, eles foram, os judeus de Safarad, espalhados ali pela Europa, Portugal, Espanha, fugiram para o Brasil. Temos uma grande colônia aqui de judeus, sim, mudaram os nomes. Então, quem são perseguidos são eles. Se alguém disser para você que a sua religião são
são judeus, sim. Agora nós, Efésios 2 diz que nós éramos gentios, não fazíamos parte, éramos alheios a tudo isso aí. E nós somos aproximados por meio do descendente Yeshua. Então, nós somos co-herdeiros, né, com eles, mas para isso temos que ser feitos filhos de Abraão. Então, temos que fazer as obras de Abraão, guardar a lei. Então, se a gente observa a lei junto com os judeus, aí a gente somos co-participantes, co-herdeiros. Então, Apocalipse 12:17 não é a sua religião, são os judeus que são espalhados e perseguidos. Espero que tenha sido suficiente. Se o tempo fosse maior aqui, nos delongaríamos na explicação. Mas Shalom, Baruch Hashem, para todos aqueles que realmente creem no Yeshua e no seu Pai, ao qual tem feito uma obra magnífica, né? Para que venha o povo conhecer a verdade. E a verdade, ela já chegou. Não deixe mais ser enganados por nenhum tipo de doutrina e nem por religião, mas sim examine as Escrituras a partir da lei e ao testemunho. Apocalipse 19:10 diz que o testemunho do Messias Yeshua é o espírito da profecia. Obrigado, irmãos. Paz e graça.